Parece que o frio está começando a querer diminuir um pouquinho, né? Essa semana pegou. Muito bom. Na semana passada nós conversamos um pouco a respeito de como o Pai dialoga com a gente sobre os nossos medos, e foi um tempo de refrigério, né, para o meu coração, acho que para o seu também. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de como o Pai fala com a gente sobre as nossas frustrações. Todos nós convivemos e vivemos com frustrações ao longo da nossa vida. Numa definição simples, frustração é o sentimento decorrente da não realização de um desejo ou tendência, ou seja, é a reação diante da expectativa não correspondida. Para ficar ainda mais claro, nós podemos dizer que frustração é aquilo que nós sentimos quando algo que nós queremos ou esperamos não acontece. E assim como o medo, que nós conversamos na semana passada, a frustração também, ela não é de tudo ruim no que diz respeito às aplicações pedagógicas que ela tem na nossa vida, na nossa formação como ser humano. Por mais evitada que ela seja, principalmente pela nossa geração, pela geração em que nós vivemos, de acordo com as ciências humanas, mais especificamente a psicologia, a frustração ocupa um importante papel na nossa formação, na formação do nosso caráter, na formação nossa como pessoas, para convivermos socialmente, né, no meio de outras pessoas. Nós temos então, de acordo com as ciências humanas, que desenvolver uma maneira correta de entender, de olhar a frustração. E muitas consequências ruins dos nossos dias, no que diz respeito principalmente a relacionamentos, têm sido colhidas por nós justamente por essa busca desenfreada que a nossa geração tem de anular a frustração a qualquer custo, né? Ou de não colher pontos positivos, analisar pontos positivos da frustração. Na sociedade em que nós vivemos, o prazer e a satisfação, eles são constantemente cultuados. E é um contraponto à frustração, né? Por isso a frustração aparece como a pior experiência possível que um ser pode desenvolver. Uma corrente da psicologia, okay? Não toda a psicologia, mas uma corrente da psicologia, por exemplo, diz que nós temos que evitar a qualquer custo que as nossas crianças vivam experiências de frustração, porque isso vai causar um trauma terrível na vida delas. Né? Mas já a outra parte da psicologia mostra que não, que é importante as crianças passarem por momentos de frustração, porque isso vai fazer com que eles cresçam, né, ou elas cresçam, sabendo que a vida não é um mar de rosas ou só boas notícias. Né? Eles vão passar por isso. Mas o engraçado é que, apesar de nós entendermos isso, que sim, existem pontos positivos na frustração, esse não é um sentimento que nós gostamos de experimentar. Apesar de nós entendermos até que as frustrações da nossa vida nos levam a amadurecer, a aprender a lidar com situações adversas e tudo mais, se eu fizer uma pergunta aqui, quem gostaria de passar por frustrações a partir de decisões que vocês estão tomando? Ninguém gostaria de passar, né, por frustrações. Por exemplo, nós não confiamos em alguém esperando assim, mas eu quero me frustrar. Nós não fechamos um negócio, uma sociedade e tudo mais, uma compra ou uma venda, pensando assim, não, mas eu quero que o sujeito me dê o calote. Não tem problema eu me frustrar com isso. Não, nós não desenvolvemos a nossa vida e as nossas escolhas olhando para isso. Não, eu quero me frustrar porque isso vai me fortalecer e tudo mais. Nós não colocamos um filho na escola esperando que a escola nos frustre, né? Que a professora ou o professor não faça aquilo que a gente estava planejando e tudo mais. Não. Nós planejamos a nossa vida
tendo a frustração como uma inimiga, né? Alguém que nós não queremos conviver. Nós não planejamos a nossa vida esperando a presença da frustração, apesar de entendermos que ela, vez ou outra, se faz presente no nosso meio. Apesar, então, da frustração ocupar esse papel importante na nossa formação, nós não queremos que ela esteja em nossas escolhas e nossas decisões. Nós não queremos isso. Por quê? Porque a frustração, ela traz também consigo algumas consequências negativas, uma vez não digeridas, não trabalhadas em nós. Por exemplo, algumas das consequências negativas que a frustração não trabalhada traz é um sentimento de raiva. Aí eu diria até que qualquer frustração, no primeiro momento, traz um sentimento de raiva, né? Nós confiamos, depositamos a nossa confiança, expectativa em alguma coisa, aquilo fugiu do nosso controle, saiu de forma equivocada. O primeiro sentimento é um sentimento de raiva, né? Um sentimento negativo. Ela pode também se desdobrar em desânimo, fazer com que nós, então, olhemos para as mesmas situações futuramente com desânimo. Eu não vou, de novo, apostar nisso, fazer isso, tomar essa decisão, porque eu já me frustrei. Então, o desânimo acaba tomando conta. A fuga. Não, eu não vou mais me envolver com pessoas, eu prefiro sair de perto. Eu não vou mais me envolver nessa comunidade, eu prefiro sair fora, tal, porque eu não quero mais me frustrar. Então, a frustração, ela traz consigo alguns sentimentos negativos. Talvez você que me ouve nessa manhã esteja passando por momentos assim. Talvez aí, em dias próximos, num passado recente, você tenha se frustrado e esses sentimentos têm feito parte, né, da sua vida, do seu coração. Talvez as suas forças já estejam minadas em relação a algumas áreas da sua vida que você se frustrou. E aí, veja como a psicologia nos traz uma forma de nós lidarmos com a frustração. Uma das formas, e a forma mais apresentada pela psicologia para que a frustração seja tratada, é através do desenvolvimento da resiliência, que é a capacidade que a pessoa tem, ou passa a ter, ou desenvolve, de se adaptar às situações. Mesmo sendo situações adversas, sendo situações não esperadas naquele momento. É uma habilidade que nós podemos desenvolver para que a gente aprenda a lutar, a resistir, a reagir às frustrações, às situações adversas. Mas, nessa manhã, eu creio que Deus tem algo também a dizer que vem a respeito dele. O que é que Deus tem a nos dizer como nosso Pai sobre as nossas frustrações? Como Deus, o nosso Pai, dialoga conosco nessa manhã, nos trazendo a maneira dele olhar para isso, para as frustrações da nossa vida. Que, como eu já disse, todos nós convivemos, todos nós passamos. Talvez esteja trazendo consequências negativas para a sua vida. Talvez o que a psicologia traz, você não esteja conseguindo desenvolver. A resiliência. Lutar, reagir. Talvez você já passou desse estágio. O que é que o Pai tem a nos dizer a respeito disso? Como Deus olha para essa situação que nós convivemos e traz da sua graça até nós, nos moldando, nos consertando, nos trazendo segurança, nos trazendo paz, mesmo em meio às frustrações da nossa vida. O livro de Deuteronômio é o último livro da Torá. E no livro de Deuteronômio, Moisés faz basicamente 3 discursos. Um primeiro discurso, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 43, no qual Moisés instiga o povo a olhar para trás, a fim de perceberem com os erros do passado o que aconteceu com a geração passada e então tomarem decisões diferentes,
no seu segundo discurso, Moisés instiga o povo a olhar para cima, a olhar para Deus. E esse é o grande discurso do livro de Deuteronômio, que vai do capítulo 4, 44 até o 29, versículo 1. E por último, nos últimos capítulos, a ênfase do discurso de Moisés para aquele povo é: agora vocês vão olhar para frente. Olhar para frente. Eu quero desafiar todos vocês que estão aqui hoje, nessa manhã, a partir de amanhã, começarem a ler o livro de Deuteronômio. Dentro dessa visão aqui, do que Deus pode trabalhar num contexto cultural tão distante a nós, como pessoa, como igreja. A gente não tem tempo hábil para discorrer a respeito de todo o livro, e é por conta disso mesmo que eu vou me ater apenas a 2 capítulos, ou parte de 2 capítulos, dos capítulos 5 e 6, que então estão nesse segundo discurso de Moisés, onde Moisés instiga o povo a olhar para cima. E como eu fiz na semana passada, eu acho que foi bem legal, eu queria primeiramente observar como é que Deus, através de Moisés, do seu servo Moisés, dialoga com aquele povo, com aquele contexto, e traz para aquele povo importantes relações que ele, Deus, faz para que aquele povo aprendesse a viver de uma maneira a lidar com as suas frustrações e também evitar as frustrações de forma efetiva. Como que Deus fez isso no passado? Como que Deus fez isso com aquele povo através do seu servo Moisés? No livro de Deuteronômio, existem 3 gerações que estão presentes na mente de Moisés. 3 gerações. A geração do Êxodo, que é a geração que saiu do Egito, a geração que foi liberta do Egito por Deus, e que por desobedecer a uma ordem de Deus, que era de entrar na terra prometida, ficou perambulando pelo deserto por 40 anos, rodando no deserto sem entrar na terra prometida. Moisés agora está diante da geração da conquista, daqueles que vão entrar na terra prometida, vão conquistar, vão tomar posse. Mas no livro de Deuteronômio também nós encontramos constantemente, parece que Moisés preocupado com a próxima geração, com a geração Canaã, a geração que já iria nascer na terra prometida e desenvolver sua vida ali. Então, é dentro desse contexto cultural em mente que Deus dialoga com essa geração, com a geração conquista, através do livro de Deuteronômio, com a geração que vai tomar posse da terra prometida, com a geração que viu, muitos deles crianças, adolescentes, os pais perambulando pelo deserto sem entrar, mas agora essa é a geração que vai de fato tomar posse da terra prometida, a geração que vai viver ali. E dentro desse contexto, apontando então para essa geração, eu creio que através desses 2 capítulos, 5 e 6, Deus vem através do seu servo Moisés e estabelece algumas relações feitas por ele, dentro de uma perspectiva de passado, presente e futuro, no que diz respeito às frustrações. Então, uma primeira relação que Deus faz através de Moisés para aquela geração, para aquele povo, para aqueles que vão entrar na terra prometida, de uma maneira a lidar com frustrações, olhando para o passado, aprenda com os erros cometidos no passado. Aprenda com os erros cometidos no passado. Moisés inicia o seu segundo discurso, no qual ele faz essa geração olhar para cima, para Deus. E logo no início, no capítulo 5, dos versículos 6 a 21, Moisés relembra ao povo os 10 mandamentos. Moisés relembra os 10 mandamentos para aquele povo. E é interessante que Moisés não apenas relembra os 10 mandamentos, mas Moisés relembra para aquele povo qual foi a reação dos pais deles ao ouvirem de Moisés, descendo então do Monte Sinai, os 10 mandamentos. Qual foi a reação, talvez
como eu disse, muitos desses que estão agora ouvindo Moisés, eles eram crianças, adolescentes naquela época, e eles então se lembram bem da reação dos pais deles. E Moisés faz questão de lembrar disso. Se você ler no capítulo 5, Moisés detalha essa questão, que quando Deus se manifesta a sua glória para aquela geração, e o povo vê a manifestação da glória de Deus no monte, raios, trovões, a voz de Deus e tudo mais, o povo se amedronta, chama Moisés e fala: Moisés, e aí é esse versículo que está exposto aí, veja, aproxime-se você, Moisés, do Senhor, aproxime-se você, nós não vamos conseguir ficar diante da presença de Deus. Nós estamos com medo disso. Então vai você, aproxime-se você, Moisés, ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. E aí veja, nós o ouviremos e obedeceremos. Nós ouviremos e obedeceremos. Essa foi a primeira reação da geração do Êxodo. Lembra da geração dos pais desses que estão agora ouvindo Moisés. Essa foi a primeira reação da geração do Êxodo quando viu a glória de Deus e ouviu os 10 mandamentos. Nós ouviremos e obedeceremos. Moisés está estabelecendo aqui uma relação de passado com esse povo. Olhem para trás. Olhem para trás. Vejam o que os pais de vocês fizeram. Quando ouviram os 10 mandamentos, eles disseram: nós ouviremos e obedeceremos. Moisés relembra para essa geração agora qual foi a reação de Deus. Vendo o povo, a geração do Êxodo, ouvir e dizendo que vai obedecer, então Deus reage para Moisés, e Moisés relembra isso, porque Deus diz assim: quem dera, veja, e é muito interessante essa ênfase no texto original, porque é uma ênfase assim, Deus está chorando, lamentando. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Moisés está relembrando para uma geração, okay? Moisés está relembrando para uma geração qual tinha sido a reação dos pais deles, e aí, como eu disse, muitas crianças, muitos pequenos ainda, quando eles ouviram pela primeira vez os 10 mandamentos, e Moisés relembra para eles, ou até mesmo dá uma informação nova, de que Deus, ao ouvir o que a geração disse a Moisés, falou com Moisés: Moisés, quem dera de fato eles se lembrassem disso que eles estão falando. Moisés então está lembrando para essa geração, ou mais, está fazendo essa geração a olhar para o passado e dizer: olha só o que aconteceu com o erro cometido no passado. Frustração. 40 anos andando, perambulando pelo deserto, porque desobedeceram. E tendo em mente o que aconteceu então com a geração do Êxodo, e relembrando para essa geração da conquista, o que foi que aconteceu no passado, Moisés então agora estabelece uma relação presente ou existente entre frustração e presente. Frustração e o momento deles agora, que é logo no início do capítulo 6. A relação que Moisés então faz, ou essa segunda relação, agora estabelecendo um contexto de frustração e presente, é essa: viva uma vida de obediência a Deus. Viva uma vida de obediência a Deus. Moisés estabelece uma relação de frustração e presente, no sentido de como é que essa geração agora deve agir de forma a evitar as mesmas frustrações vividas pelos seus pais no passado. E talvez muito para eles mesmos. Olha, já era para vocês estarem na terra prometida há muito tempo. Desenvolver a vida de vocês lá, mas não foi assim, porque seus pais desobedeceram. Agora, façam diferente. Moisés está trazendo isso para o presente dessa geração. Vocês vão entrar na terra prometida. Façam diferente. E como é que Moisés traz isso?
Veja os dois imperativos do texto, ouça e obedeça. Volto para trás. Os pais dessa geração chamaram Moisés e disseram: Moisés, nós ouviremos e obedeceremos. Eles fizeram isso? Não. Moisés agora estabelece uma relação de presente, dizendo: ouça e obedeça. Essa é a relação. Vivam agora uma vida de obediência a Deus. Prestem atenção. Vocês viram o que aconteceu com os pais de vocês. Eles disseram que ouviriam e obedeceriam. Não fizeram isso. Agora Moisés está diante dessa geração dos filhos e começa com esses dois imperativos: ouça e obedeça, ó Israel. Assim, não irão se frustrar, como aconteceu com os pais. A ênfase de Moisés agora cai sobre o que não foi feito no passado. Obediência. Obediência. E aí, vejam o que vem no centro da obediência. No centro da obediência vem uma promessa. Assim, logo, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Uma promessa de Deus. Vivam uma vida de obediência a mim. E, consequentemente, vocês vão colher frutos disso. Essa relação está presente ao longo de toda a Escritura, entre obedecer aos princípios e valores de Deus e colher uma vida boa. Tudo lhe irá bem. Veja o Salmo 1, versículos 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aí a promessa: será como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Aí olha a promessa: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Em Deuteronômio mesmo, nesse segundo discurso, Moisés chama a atenção do povo, mais no final, no capítulo 11, versículo 26 e 28. Moisés grita com o povo: prestem atenção. Prestem atenção. Hoje, estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Fechando o segundo discurso, Moisés ainda volta a dizer mais uma vez, no capítulo 30, versículos 19 e 20: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida. Veja, mais uma vez, Moisés, lembra do passado. Agora, escolham a vida. Escolham obedecer a Deus. Para quê? Para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e apeguem firmemente a Ele. Agora, talvez muitos daqueles, lembra, a gente está olhando para o passado, talvez muitos ao ouvirem tudo isso de Moisés, comecem a pensar: mas que Deus é esse? Que só quer a minha obediência? Mas como assim? Isso poderia soar algo meio seco. Aí então Moisés faz algo extraordinário, que toda a Bíblia trabalha dessa forma. Moisés liga a obediência ao amor. Ao amor. E Moisés faz isso lembrando o que é que Deus, esse Deus, fez em amor por eles. Vocês eram escravos,
Vocês estavam fadados a uma vida de escravidão. Gerações e mais gerações de vocês foram escravizadas no Egito, e Deus, em amor, os libertou. Moisés mostra que a base da obediência a Deus é: Deus os ama, Deus os amou, e como prova do seu amor, Ele então traz um novo estilo de vida para vocês. Por quê? Porque Ele os ama. Porque Ele os ama. E é dessa forma agora então que Moisés liga o amor à obediência, através do que a tradição judaica chama de Shema ou Shema, que na verdade é a tradução literal da primeira palavra, que é ouça. O Shema na tradição judaica tardia se tornou versos que todo judeu deve repetir a toda manhã e todo sábado na sinagoga. O que Moisés está enfatizando para aquele povo é que eles devem agora obedecer a Deus, viver uma vida no presente de obediência a Deus, algo que não foi feito no passado pelos seus pais. Então ele liga isso ao amor, dizendo: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E aí de novo a obediência. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Não, Moisés não está dizendo para aquele povo que eles devem viver uma vida de obediência dentro de uma perspectiva de legalismo religioso. Não, eles devem viver uma vida de obediência a Deus, porque Deus os amou, e como resposta ao amor de Deus, eles devem confiar nos princípios e valores que Deus está dando para que eles então vivam na terra onde eles vão conquistar. Jesus, ao ser questionado por líderes religiosos, legalistas, acerca de qual era o maior mandamento, qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é Deuteronômio 6. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o maior mandamento é, ame a Deus. Ame a Deus. Legalistas religiosos estão perguntando para Jesus qual é o maior mandamento. Jesus diz, ame a Deus. Sabe por quê? Porque se você ama a Deus, você vai fazer o que Ele quer. Se você ama a Deus, você vai fazer o que traz prazer a Ele. Se você ama a Deus, você vai viver como Ele quer que você viva. É isso que Moisés está trazendo à mente desse povo. Se vocês amam a Deus, então vocês vão viver uma vida de obediência. A base da obediência na espiritualidade bíblica é, primeiro, não esqueça disso, a convicção de que Deus me ama. A convicção de que Deus me ama. E de que os princípios e valores que Ele me deu é porque Ele me ama. É isso que Moisés está trazendo para aquele povo. E quando aquele povo, então, passar a viver os princípios e valores que Deus deu a eles, eles estão exercitando a confiança de que Deus os ama. Diferente da base da religiosidade legalista, que é, eu preciso obedecer aos mandamentos de Deus para Ele me amar. Eu preciso ser bonzinho para Ele me amar. Não é disso que Moisés está tratando aqui. Moisés está sendo enfático, vocês devem viver uma vida de obediência a Deus, porque Deus os ama. E como prova do amor de vocês a Deus, a resposta é simples assim, vivam uma vida de obediência a Ele. Porque Deus os ama. E Moisés estabelece isso de 3 maneiras que são essenciais para nós entendermos aqui nessa manhã, dentro do contexto no qual Moisés escreve isso. Moisés diz que eles devem obedecer e amar a Deus de todo o coração. O coração, na linguagem do povo do Antigo Testamento, faz referência ao centro do intelecto, da vontade, da intencionalidade.
Essa é a base. Moisés está dizendo para aquele povo: veja, tudo que vocês têm de intelectualidade, todas as suas vontades, todas as suas intenções, devem passar pelo crivo da obediência a Deus, porque vocês os amam. Moisés faz isso também de uma segunda maneira, de toda a alma. A alma faz referência à fonte das emoções. A alma, no Antigo Testamento, é a parte mais profunda do ser humano. A parte mais profunda. No Salmo 139 nós podemos entender isso. É aquilo que o salmista diz, que Deus, quando olhou no ventre da mãe, e ainda éramos figuras disformes, Ele já conhecia. Ele já sabia quem era, Ele já sabia o nome. É o mais profundo do ser. E por último, de todas as suas forças. Aqui a gente tem um dado interessante dentro do hebraico, que é a língua onde o Antigo Testamento foi escrito. Essa expressão, forças, no Antigo Testamento, na palavra original, ok, aqui traduzida por forças, ela é um advérbio pouco utilizado ao longo do Antigo Testamento. É um advérbio utilizado como um substantivo que se refere a posses e recursos. Isso fica claro numa outra utilização dessa mesma palavra, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Força aqui não tem a ver com força física, tem a ver com seus recursos, seus bens, seu tempo, o que você tem. Honre a Deus com isso. Então Moisés está dizendo para aquele povo: veja, agora, não faça como vocês viram acontecer no passado. Ouça e obedeça. Amem a Deus de todo o coração, de toda a vontade de vocês. Amem a Deus com o mais profundo do ser de vocês. Amem a Deus com todos os seus recursos, com os seus bens. Ame a Deus. Veja, durante toda a Bíblia, a obediência está diretamente ligada ao amor. Deuteronômio 5:10, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e me obedecem. Amam e guardam os meus mandamentos. Neemias 1:5, então eu disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Jesus, em João 14:15, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. 1 João 5:3, porque nisto consiste o amor a Deus. Não tem como um texto mais claro que esse. Em que consiste o amor a Deus? A obedecer os meus mandamentos. E o texto ainda completa: e os meus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Vivam uma vida de obediência a Deus, vocês, geração que vão tomar posse da terra. Porque Ele demonstrou o amor dEle por vocês. Vivam uma vida de amor, obediente a Ele. Mas Moisés também estabelece uma terceira relação com essa geração, que é a relação, então, da frustração com o futuro. Como é que eles devem lidar, no que diz respeito ao futuro, com Deus, minimizando as possibilidades de frustração. E Moisés estabelece isso da seguinte forma: uma terceira e última relação com aquela geração. Ensine a próxima geração, por meio do seu exemplo de obediência ao Pai. Moisés, após estabelecer então uma relação entre frustração e passado daquela geração, fazendo-os com que olhassem para trás, a fim de aprenderem com ele, em seguida, estabelecendo uma relação de frustração com o presente daquela geração, mostrando que se querem viver uma vida de bênçãos, uma vida boa,
minimizando os efeitos da frustração, eles então deveriam obedecer a Deus, como não fizeram os pais dele. Agora Moisés, lembra que eu disse que dentro do livro de Deuteronômio, Moisés também constantemente parece se preocupar com a próxima geração, com a geração dos filhos dessa que ele está dizendo agora, que ele está se referindo agora. Moisés agora faz isso. Vocês devem ensinar a próxima geração por meio de obediência ao Pai. Depois do Shema, que é o centro, a base da religiosidade, da espiritualidade judaica, vem a relação que Moisés estabelece com a próxima geração. E ele diz assim: como é que nós vamos fazer isso? Vocês vão fazer isso assim, ensinando com persistência aos seus filhos, conversando sobre elas o quê? As palavras do Shema. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Moisés está preocupado já com o futuro, com a outra geração, com a geração Canaã, a geração que vai nascer numa terra onde mana leite e mel, longe da escravidão. E Moisés diz: vocês precisam minimizar os efeitos da frustração dos filhos de vocês que virão, mas isso vai acontecer se vocês ensinarem a eles a amar a Deus, amarem a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todos os seus recursos. E Moisés então fecha o seu pequeno discurso aqui com essa geração, a geração da conquista, mostrando isso, mostrando que a frustração tem uma relação direta com uma vida de amor e obediência ao Pai, com uma vida de amor e obediência a Deus. Agora, o que é que todas essas relações que Deus faz através do seu servo Moisés nessa gigantesca distância cultural tem a ver ou vem a calhar com as demandas dos nossos dias, para nós, hoje aqui? E estabelecendo relações e aplicações que, ao meu ver, são exatamente iguais. Primeiro, numa relação nossa com o nosso passado, com frustrações do passado, o que as Escrituras trazem, o que a gente olha como aplicação disso que Moisés estabeleceu com a geração da conquista, nessa distância cultural na qual nós estamos, vocês hoje, nós, precisamos olhar para trás com atenção, a fim de aprendermos com os erros do passado. A fim de aprendermos com os erros do passado. Irmãos queridos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração. Deus sabe que muitas vezes nos comprometemos com Ele e não cumprimos. Deus sabe se você está aqui hoje como a primeira geração, a geração dos pais, dizendo: nós estamos ouvindo e obedeceremos. Mas se de fato isso vai acontecer, Deus sabe. Deus sabe o quanto você... E aí eu queria abrir um parênteses aqui em relação a você que, aqui da nossa comunidade, que entra domingo, sai domingo, ouve série, sai série. O que é que você tem feito com isso? O que é que você tem feito com isso? Ouvindo você está. E obedecendo. Olhe para trás. Olhe para a sua vida. E estabeleça essa relação de olhar com temor para trás. Ver se muito do que nós temos colhido como frustrações não tem uma relação com erros do passado que nós estamos insistindo em continuar. Ou mais, medo inclusive de olhar para trás com coragem e ver que nós erramos no passado. Ver que tem coisas que estão erradas. Eu li há poucos dias essa frase do Ricardo Agreste, que fala muito a respeito disso.
Gente, quem não consegue olhar para o passado e aprender com seus próprios erros, não pode esperar um diferente futuro. Não pode. Se você não olha para trás com essa coragem de minuciosamente olhar para questões que te frustraram e estabelecer essa relação de erro cometido por você, não dá para esperar um futuro diferente. Vai continuar fazendo a mesma coisa e se frustrando. Estabeleça uma relação com o passado nesse sentido, de olhar para agora fazer diferente. E isso entra numa implicação direta com a relação 2, que é a nossa relação de frustração com o presente. E essa relação de frustração com o presente é exatamente a mesma que Moisés estabelece com aquela geração. Nós precisamos viver uma vida de amor bíblico ao Pai. Talvez você ouve isso e diz assim: Pedro, mas eu amo a Deus. Talvez você até diga assim: eu até chamo Ele de papaizinho quando eu oro. Então, o que a Bíblia tem a nos dizer hoje é: pare de chamar Deus de papaizinho e passe a obedecer a Deus. Pare de ter carinho por Deus, carinho, um sentimento por Deus, e passe a temê-lo e obedecer a Deus. Deus não está muito interessado no nosso sentimento, ok? De carinho por Ele, porque esse sentimento de amor não existe na Bíblia, desatrelado de ações que comprovem isso. De ações. Como eu disse, nós estamos numa distância cultural muito grande das Escrituras. E nessa distância cultural das Escrituras, nós começamos a aprender que o amor é algo disfuncional. É algo que não tem nada a ver com o amor bíblico. Nós aprendemos que o amor da nossa cultura é um amor romântico, um amor sentimento. Mas na lógica bíblica, irmãos, você que é discípulo de Jesus, grave isso, na lógica bíblica, o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. É uma atitude. E dentro dessa lógica bíblica é muito simples. Se você ama alguém, você faz o que dá prazer a ela. Se você ama alguém, você quer o bem dela. Eu trago isso para os nossos casamentos. Se você, marido, diz que ama a sua esposa, mas não faz o que ela gosta, o que faz bem a ela, então está tudo errado. Esposa, se você diz que ama o seu marido, você que é discípulo de Jesus, mas não faz o que ele gosta, não faz o bem a ele, então você não o ama. Na lógica bíblica, o amor não é um sentimento. Na lógica bíblica, o amor é uma atitude. E a atitude é: obedeça aos mandamentos de Deus. Obedeça aos princípios e valores que Deus tem para a sua vida. Da mesma forma como poderia soar seco lá atrás, pode soar seco hoje. Pedro, mas isso parece meio confundido, né, com o legalismo religioso dos nossos dias. É verdade, porque o legalismo religioso constantemente diz que nós temos que obedecer a Deus, senão Ele não vai gostar da gente. Nós temos que obedecer a Deus durante o ano, para chegar no final do ano a gente ganhar um presente de Natal. Deus virou uma espécie de Papai Noel. Dentro da perspectiva da religiosidade legalista. Mas eu queria, mais uma vez, se isso não ficar claro, enfatizar algo. De tudo que nós estamos discutindo aqui hoje, a partir desse texto, a questão do amor de Deus por você não está em questionamento. Fica claro isso. O amor de Deus por você, por mim, não está em questionamento. Isso está resolvido. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama, independente do que você vai fazer com os princípios e valores que Ele tem para você. Deus te ama. Deus te ama. E mais,
Porque Ele te ama, porque Ele me ama, Ele nos deu princípios e valores para nós vivermos. É mais uma prova do seu amor. Deus te ama, Deus me ama, e é por isso que Ele nos dá princípios e valores para vivermos. Deus lembra a partir de Moisés àquele povo que Deus já havia os amado. Quando? Libertando-os da escravidão do Egito. Agora, nós vivemos um evento muito mais marcante do que esse. Deus te ama, Deus me ama, e Ele mostrou isso. Quando Ele entrou na nossa história, quando nós não merecíamos, quando a resposta que nós havíamos dado ao governo bom e amoroso de Deus havia sido: nós não queremos o seu governo. E como consequência, a nossa vida se tornou uma vida de frustração atrás de frustração. Mas Deus te ama, e Ele entrou na sua história em Jesus, para viver a minha vida, a sua vida, e num dado específico da história, tomar o nosso lugar de forma eterna, morrendo naquela cruz, pagando o preço da nossa rebelião, da nossa culpa, mas ressuscitando ao terceiro dia, para trazer da sua vida para aqueles que neles hoje creem nisso e aguardam o seu retorno. Essa é a prova de amor que o Pai tem para comigo e para você. Ele teve uma atitude de amor. Ele não ficou olhando do seu trono e dizendo: ah, mas eu amo aquele povo, mas já que eles escolheram um rompimento comigo, então o problema é deles, mas eu os amo. Não, Deus te ama, Deus me ama, e Ele veio provar isso. Quando Ele morreu, Deus te amou, Deus me amou. Eu me lembro que certa vez eu ouvi um pastor contando que um dia o seu filhinho pequeno subiu no sofá e ficou maior que ele. E aí perguntou para ele assim: papai, quando eu tiver desse tamanho, maior que você, eu ainda vou ter que te obedecer? Aí, aquele pastor virou para o filho, pensou, num ato de sabedoria divina, disse assim: meu filho, quando você estiver desse tamanho, se você ainda me amar, você vai me obedecer. Se nós amamos, dizemos amar esse Jesus maravilhoso que veio e demonstrou o seu amor por nós, se nós dissermos que temos carinho por Ele, mas se nós não obedecemos a Ele, nós não o amamos. Nós não amamos. Grave isso mais uma vez. Deus não está muito interessado em você chamar Ele de papaizinho na oração. Deus quer que você o obedeça. O sentimento de amor bíblico é atitude. Se você ama a Jesus, você vai obedecê-lo. Como? De todo o coração. De todo o coração. O coração, na linguagem do povo do Antigo Testamento, como eu disse, faz referência a essa questão do intelecto, das vontades, das intenções. Se você ama, se eu amo a Jesus, então eu devo obedecê-lo dessa forma, de toda a alma. Para nós, por causa da filosofia grega, a nossa tendência é desse dualismo, né? Mas a Bíblia apresenta para nós uma visão de Deus para com a gente assim, por inteiro. O nosso ser, a nossa alma, o mais profundo do nosso ser. Ame a Deus, obedeça a Deus com os seus intentos mais profundos, com a profundidade do seu coração, dos seus pensamentos. Ame a Deus. E sempre que isso for contra sentimentos do seu coração, do mais profundo do seu ser, do meu ser, são contrários aos princípios e valores de Deus para nós, então nós temos que obedecer em amor.
e ir contra os nossos sentimentos. Você quer conhecer quem você é? Ame a Deus. Porque Deus conhece quem você é. Deixa eu dizer algo aqui com todo o respeito que eu tenho aos terapeutas. Mas o seu terapeuta não conhece quem você é. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. E se você quer conhecer a você mesmo, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, do mais profundo do seu ser e com todas as suas forças. Não é sua energia, não é sua força física, não são os seus músculos. Ame a Deus com tudo aquilo que Ele tem te dado, com suas posses, com seus recursos, com o seu tempo financeiro. Ame a Deus de todo o seu coração, todo o seu intelecto. Ame a Deus no mais profundo do seu ser. E ame a Deus com os seus recursos. Aí talvez você ouça isso e diga: Pedro, mas eu ainda não cheguei no ponto de amar a Deus quando entra nessa questão financeira e tudo mais. Aí eu queria dizer para você: então você não chegou em ponto nenhum. Porque você ainda está amando a você de todo o coração, a você de toda a sua alma, a você. O desafio de Deus para nós nessa manhã é: ame a Deus. Ame a Deus em obediência. E Moisés estabelece isso com aquela geração, e o que chega para nós hoje é da mesma forma: para que vocês tenham vida de paz, para que vocês tenham vida, para que vocês experimentem de vida plena de Deus. Chega de ficar quebrando a cara e se frustrando atrás de frustrações. Ame a Deus, o obedeça. Nós não fazemos isso, e aqui mais uma vez, não é um apelo a você e eu realizarmos isso por conta de uma vida de religiosidade legalista, mas algo que nós precisamos resgatar das Escrituras que estão esquecidos, infelizmente, é que nós obedecemos a Deus porque nós cremos que Ele nos ama, e que os seus princípios e valores são expressões do seu amor por nós. Quem ama, confia. Quem ama, obedece. Escuta e obedece. Nós precisamos estabelecer essa relação já, presente, hoje. Escuta e obedece. Será que isso tem sido presente na sua vida, na minha vida? Será que nós temos vivido uma vida de expressão a amor ao Pai dessa forma, obedecendo, por mais que, e na maioria das vezes isso vai de encontro às nossas vontades, aos nossos desejos, mas será que nós temos deixado de lado, pelo poder desse que ressuscitou e habita em você e em mim, as nossas vontades, para obedecermos à vontade do Pai, aos seus princípios e valores, a você como marido, a você como esposa, você como funcionário, você como empresário, você como pai, mãe, filho. Deus tem princípios e valores para que você viva, para que eu viva hoje já uma nova vida nele, em obediência. É simples assim. Quem ama, obedece. Mas Deus também estabelece uma terceira e última relação, a mesma estabelecida àqueles no passado, a nós hoje. Como nós lidamos com a frustração em futuro? Como nós lidamos com a frustração dos nossos filhos? Nós lidamos assim, ensinando a próxima geração, por meio do nosso exemplo de obediência ao Pai.
Gente, se existe algo muito evidente na geração na qual nós vivemos, esse algo se chama preocupação com o futuro dos filhos. Alguns estudiosos na área, inclusive, afirmam categoricamente que nunca uma geração se preocupou tanto com os filhos, e isso de forma até exagerada, cercando e tudo mais, como essa geração. Você que tem filho aqui, seja ele qual idade for, tem alguém aqui que não se preocupa com o futuro dos filhos? Acredito que não. Todos nós que temos filhos. A pergunta que nós precisamos fazer é: o que é que nós temos feito então pelo futuro dos nossos filhos? O que é que você tem feito pelo futuro dos seus filhos? Em relação à frustração, qual é a maneira que você tem lidado com isso na questão dos seus filhos, com relação à vida futura deles, de uma forma a vivenciarem, cada vez menos a problemática de escolhas erradas, para não se frustrarem? Como que você tem lidado com essa sua preocupação? Presta atenção, eu queria falar aqui para você que é pai, mas também para você que é tio, para você que é avô. O seu papel, o nosso papel para com a próxima geração não é ensiná-las a ser uma geração comportada. Não é ensinar a ser uma geração formatada pelos seus costumes, pelos meus costumes de hoje, da nossa geração. Grave isso, não esqueça disso, pai, avô, tio. O nosso papel para com a próxima geração é ensiná-la a amar a Deus. Ensine o seu filho a amar a Deus. Ensine o seu filho que Deus o amou de forma prática, real, e ele deve aprender a amar a Deus também de forma prática, real. Como nós fazemos isso? Moisés estabelece 3 formas. Primeiro, ensine-as com persistência a seus filhos. O que as Escrituras estão trazendo para nós aqui é: ensine continuamente. Essa palavra, ou essa expressão quer dizer ensina a longo prazo. Assim, fuja desses relances de espiritualidade que te dá durante uma semana, e aí você começa a ler a Bíblia com seu filho aquela semana, ora, e aí na outra, alguma coisa aconteceu na sua vida e você já não quer nem saber de Deus. Isso não é ensinar com persistência. Ensine continuamente. Seu filho tem 1 ano, senta com ele, ore com ele, leia a Bíblia com ele. Nós vivemos uma expressão prática aqui, o desafio prático para o Fred e para a Emília. Não é só quando ela estiver desse tamanhozinho, mas também na idade do Miguel, mas também na idade da Bia. E mesmo quando for adulto, ensine-os a amar a Deus. Com persistência. Mas também, e aqui é algo que pega muitas vezes para nós, fale pessoalmente. Converse sobre elas, sobre as palavras de amor a Deus, sobre o Evangelho, quando estiver em casa, quando estiver andando com ele pelo caminho, pelo shopping, no parque, quando se deitar e quando se levantar. O que Deus está dizendo para você e para mim aqui é: não terceirize. Não terceirize. Pais que estão com os filhinhos lá no Espaço Kids, não é responsabilidade do Espaço Kids ensinar os seus filhos a amarem a Deus. É sua responsabilidade. É minha responsabilidade. Minha. Agora, como? Vivendo integralmente. Moisés diz para aquela geração: amarre-as como um sinal no braço, prenda-as na testa. Por muito tempo a tradição judaica olhou para isso como sendo literal, mas o que o texto está dizendo para nós é: viva isso integralmente, no corpo de vocês, na casa de vocês. A expressão de amor a Deus tem que ser integral. Irmãos, não vai adiantar
você contar histórias para os seus filhos, netos e sobrinhos de pessoas que amaram a Deus. Vai adiantar você amar a Deus, viver uma vida de obediência a Deus, e eles verem isso em você. Em você. Não só domingo, integralmente. Os nossos filhos precisam perceber que de segunda a sábado, a palavra de Deus está em nós, nosso braço, na nossa testa, nos batentes das nossas portas, dentro da nossa casa. Vida integral. Eu li uma frase há alguns dias que tem mexido muito comigo, quando eu penso na Liz, na próxima geração. Veja só o que o pastor Francis Chan diz. O nosso maior medo não deve ser o fracasso ou a frustração, mas ser bem-sucedido em algo que não importa para Deus. Quer se preocupar com o futuro dos seus filhos? Ensine-os a amar a Deus. Quer se preocupar com o seu futuro? Ame a Deus hoje. Porque pode ser que o seu filho ou você seja bem-sucedido no futuro, mas isso não tinha nada a ver com o que Deus queria para a sua vida. E isso é frustração. Estabeleça relações com o passado. Olhe para trás com coragem. Onde é que nós erramos? Faça diferente hoje. Decida hoje amar a Deus em obediência aos seus princípios e valores. E aí, meu querido, mais uma vez, ouça e obedeça. Está aqui os princípios e os valores de Deus para a sua vida e para a minha vida. Está aqui. Você não vai encontrar os princípios e os valores de Deus para a sua vida se você não ouvir e obedecer, que você precisa começar a ler a Bíblia. Que você precisa começar a, independente se seu dia está cheio ou não, ter medo do fracasso, das frustrações, de estar realizando algo que não é para você realizar. Então, se relacione com este livro. Aqui estão os princípios e os valores de Deus para a sua vida, como marido, como esposa, como pai, como funcionário, como empresário. Princípios e valores que Deus deixou a nós como forma do seu amor, expressão do seu amor. E o que Ele quer é, me ame. Jesus, qual é o maior mandamento? Ame a Deus. Porque se você amar a Deus, você vai querer se relacionar com esse livro aqui, a fim de saber quais são as expressões de amor que Deus tem, para dizer como é que você deve viver na sua casa, no seu trabalho, nas suas férias, no seu relacionamento com um amigo, com seu irmão, com a igreja, mas é aqui. E faça isso com os seus filhos, com os seus netos, com os seus sobrinhos, ensine-os a amar a Deus. Para a gente refletir, as ciências humanas, a psicologia diz, diante da frustração, aprenda a lidar com ela. Diante da frustração, levante e faça de novo. Mas o Pai, nessa manhã, diz, diante da frustração, olhe para trás, aprenda com os erros. Como, Deus? Faz diferente. Me obedeça. E o nosso futuro, Deus? O futuro, permaneça me amando. E ensine isso para a próxima geração. Para refletir e praticar, como discípulo de Jesus, você tem amado a Deus de todo o seu coração, todas as suas vontades, de toda a sua alma, o mais profundo do seu ser, e com todas as suas forças, com os seus recursos, tempo, finanças. Você tem amado a Deus dessa forma. Esse é o amor bíblico. E segundo, em sua relação com a próxima geração,
Você tem transmitido o amor e a obediência a Deus de forma constante, na sua casa, com os seus filhos, de forma pessoal. Você tem contado essa maravilhosa história de amor de Deus para com o seu filho. Você tem falado isso. E mais, você tem vivido isso. Dentro desse diálogo com o Pai, a gente pode terminar cientes de que a vida de Jesus, que foi em amor, totalmente obediente ao Pai, por causa da sua ressurreição, habita em você que já se rendeu ao Evangelho, habita em mim, e que a gente pode viver uma vida assim. E aí, eu não tenho medo de errar. As frustrações podem até vir, porque fazem parte de um mundo decaído que nós ainda vivemos. Mas, elas serão minimizadas. E segundo, nós teremos a certeza de que um dia ela não mais existirá. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a vida de Jesus está em nós, naqueles que se renderam ao Evangelho, e nos capacita a vivermos, mesmo em meio a frustrações, em momentos difíceis, uma vida diferente, Pai. Mas nessa manhã nós queremos clamar misericórdia e perdão, Deus, porque muitas vezes nós fazemos exatamente como a geração do passado que te desobedeceu, Deus. E por isso, não porque o Senhor é mau, não porque o Senhor é vingativo, mas por fruto das suas próprias escolhas, colheram frustrações atrás de frustrações, Deus. Ensina-nos, Pai, a olhar para a Tua palavra, Deus, entendendo que os Seus princípios e valores são expressões do Seu amor por nós. Ensina-nos, Pai, a buscarmos, Pai, cada vez mais menos da nossa própria vida e mais da Sua vida, Deus. Livra-nos, Pai, de vivermos falsas ilusões de sucesso, quando na verdade podem ser fracassos, frustrações, por estarmos fora da vontade do Senhor para a nossa vida, Deus. Nos dê a graça de te obedecermos hoje, Pai, de nos relacionarmos com a Tua palavra hoje, de extrairmos dela princípios e valores práticos, Deus, reais. Nos dê coragem, poder para colocarmos em prática, Pai, dentro da nossa casa, no relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, na forma como nós lidamos com as nossas finanças, Deus. Nós queremos Te obedecer em tudo, Pai. E, Senhor, nós queremos passar isso para a próxima geração, Deus. Nós sabemos o fim da história, nós sabemos que dias difíceis virão, e o que vai permanecer é o amor deles pelo Senhor. Nós queremos ter o compromisso de ensinar aos nossos filhos, sobrinhos, netos, a amarem ao Senhor. Que essa seja a maior preocupação, Deus, o maior objetivo da nossa vida para com os nossos filhos. Ensiná-los a amarem ao Senhor, Deus. Por isso, tira toda a preocupação que não vem do Senhor, Pai, e nos faça descansar em Ti, Jesus. Nós Te amamos, nós Te aguardamos o dia em que não mais haverá frustrações. Mas enquanto esse dia não chega, nos ensine, nos dê o poder de Te obedecer, de viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Com todo o nosso coração, com as nossas vontades, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, o mais profundo, com toda a nossa força, com tudo que nós temos, com os nossos bens, recursos financeiros. Nós queremos ter desapego a isso e colocar tudo, Deus, em resposta ao Seu amor por nós, à disposição do Seu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.